Bendito seja o nosso Deus, nosso Pai, que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É por causa dele que nós estamos aqui, meus irmãos. É por causa da graça do nosso Senhor. E que maravilhosa graça é podermos ouvir a palavra dele. Por isso eu peço que vocês abram a Sagrada Escritura na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3. Nós leremos dos versículos 14 a 17, um texto muitíssimo conhecido. 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17. Segundo Timóteo 3, 14 a 17. Diz assim a Sagrada Escritura: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Tu és maravilhoso. A nossa força, ó Deus, vem da Tua alegria, da alegria que temos em Ti. É por causa de Jesus Cristo que estamos aqui nesta noite, porque Ele morreu por nós, Ele ressuscitou. E agora, Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por intermédio do Teu Filho, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti porque o Senhor fala na Sagrada Escritura, e certamente já falou. O texto que nós lemos é o Senhor falando. Por isso suplicamos a Ti, ó Deus, que agora, neste momento do sermão, o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, para que nós entendamos o que a Tua Sagrada Escritura tem a dizer. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, aplique a Tua palavra ao coração da Tua igreja, e assim nós sejamos santificados à imagem de Jesus Cristo, e vivamos de modo apropriado a vocação com que o Senhor nos chamou desde toda a eternidade. Ajuda-nos, ó Deus, a não apenas sermos ouvintes da Tua palavra, mas também, ó Deus, praticantes. Tem misericórdia de nós, pois somos tão tolos, pois somos tão fracos e pecadores. E certamente, ó Deus, nenhum instrumento é o bastante para pregar a grandiosidade da Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos, no ano de 1521, acontece uma coisa muito interessante e que ficou marcada na história da Reforma Protestante. Acontece a Dieta de Worms, que foi ali o momento onde Lutero, 4 anos depois de ter pregado as 95 teses lá na porta da capela do castelo de Wittenberg, é chamado diante da Inquisição Católica com a seguinte premissa: você precisa abrir mão do que você ensinou aqui nos seus escritos. Você precisa se retratar. E Lutero então vai para essa dieta, ele vai para essa reunião, podemos chamar assim, e é fortemente pressionado a se retratar por tudo aquilo que ele tinha escrito contra a Igreja Católica, sob o risco de ser condenado por heresia e até mesmo morto pela Igreja Católica. Uma grande pressão. Um cenário completamente desfavorável, onde ele teria que abrir mão das suas convicções bíblicas. Meus irmãos, nós certamente não somos perseguidos da mesma forma pela Igreja Católica mais. Nenhum de nós precisa se retratar publicamente por causa de alguma doutrina que ensinamos aqui. Mas é certo que na nossa vida cristã nós enfrentamos inúmeras outras pressões desse mundo para abrirmos mão do ensino da Sagrada Escritura. Deixe-me dar alguns exemplos. Em 2017, lá no Canadá, foi aprovada uma lei chamada Lei Bill 89, que basicamente obriga os pais a concordarem com a opção de gênero dos filhos. A ponto de, se um pai discordar do filho estar mudando
ou querendo mudar de gênero, ele ser preso. Este ano, na França, 2024, o direito ao aborto foi colocado oficialmente na Constituição da França. Em pé de igualdade com o direito à vida. É até contraditório, mas está lá. É inalienável para o francês o aborto. No nosso país, cresce cada dia mais a influência de ideologias devastadoras nas escolas, nos meios de comunicação. No nosso arraial evangélico, cada dia mais nós temos igrejas inclusivas sendo plantadas em cada esquina. E pastores começando a negar a suficiência da Escritura, a inspiração da palavra do Senhor. Em meio a todo esse cenário, nós pensamos, como nós podemos guiar a nossa família, guiar o nosso coração e a nossa igreja de forma adequada? Como resistir? Como criar filhos? Como nos relacionarmos? As pressões são muito grandes. O cenário não é nada favorável. Ao ponto de eu já ter escutado de crentes sinceros, mas extremamente equivocados, que dizem que não vale nem a pena mais ter filhos nesse mundo, porque olha como estão as coisas. Neste mês, nós comemoramos o mês da família. E de fato, quando nós olhamos para o cenário no qual nós estamos inseridos, parece completamente desfavorável para a família. Pais temem que os seus filhos se desviem. Filhos ainda esperam ardentemente alguns pais se converterem. E a pergunta é, como nós podemos viver neste mundo tão avesso ao Evangelho? Paulo escreve esse texto a Timóteo mostrando como ele deveria resistir às pressões da sua época e viver adequadamente neste mundo. E Paulo tem um conselho para Timóteo, uma grande orientação, um imperativo: permaneça na Escritura. E esse mesmo imperativo cabe para nós. Como guiar a nossa família, como orientar os nossos filhos, como viver adequadamente o casamento cristão em um mundo tão perdido quanto esse. Permaneça nas Sagradas Escrituras. E este é o nosso tema, o tema do sermão desta noite. Permaneça na Sagrada Escritura. Paulo escreve essa carta, meus irmãos, ao seu filho na fé, Timóteo, quase como um testamento. Paulo estava prestes a morrer, ele seria martirizado e ele sabia disso. Já era uma pessoa avançada em dias e sua morte estava bem próxima. Mas ele ainda tinha uma última preocupação. O seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, que estava lá em Éfeso, começou a cambalear um pouquinho, porque ele estava sofrendo algumas pressões bem grandes de opositores ao seu ministério na cidade onde ele estava. Homens adentraram a igreja, ensinando coisas erradas, questionando a autoridade de Timóteo, provavelmente por causa da sua idade, ensinando coisas que não deveriam ser ensinadas ao povo de Deus, inclusive levando algumas pessoas da igreja a práticas terríveis. E mediante a isso, Timóteo fica um pouco assustado. Ele parece estar um pouco amuado, um pouco temeroso, sem saber direito como levar adiante o seu ministério. Então Paulo escreve aconselhando Timóteo, falando o que o filho na fé deveria fazer para continuar em meio a tantas pressões. E o conselho principal dele é justamente este: Timóteo, eu sei que o negócio não está fácil, eu sei que essas pessoas dão trabalho mesmo, mas lembra do que você aprendeu, prega a palavra. São diversas as orientações de Paulo a Timóteo nessa segunda carta, mas todas elas giram em torno do mesmo eixo: permanece na Sagrada Escritura. O cenário que nós vivemos é parecido. Não é favorável à igreja, não é favorável às nossas famílias. E o conselho que Paulo dá a Timóteo serve para nós também. Portanto, permaneça na Sagrada Escritura. E Paulo nos dá dois motivos para isso. O primeiro deles, nos versículos 14 e 15. Permanecer na Sagrada Escritura, pois ela te torna sábio para a salvação. Pois ela te torna sábio para a salvação. Paulo começa com um tu, porém, a Timóteo. Ele está fazendo aqui um contraste
de Timóteo com os seus opositores. Se os irmãos observarem toda a carta, vocês verão que o perfil dessas pessoas não era dos melhores, e principalmente no final do capítulo 2 e começo do capítulo 3, Paulo descreve as práticas desses homens. Eram homens imorais, eram homens sagazes e que influenciavam mal a igreja. E ele conclui esse trecho falando sobre esses homens maus no versículo 13 do capítulo 3, dizendo: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, Timóteo, não vai de mal a pior. Tu, porém, Timóteo, não vai enganar ninguém e também não será enganado. Você é diferente. Você é o contraste desses homens. Mas em que consiste esse contraste de Timóteo? Consiste justamente em permanecer naquilo que ele havia aprendido e se lembrar de quem ele havia aprendido. Paulo continua o versículo justamente dizendo isso. Aqui algumas coisas precisam ser esclarecidas. Primeiro, do que Paulo estava falando quando ele estava dizendo: olha, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Timóteo era filho de uma crente judia e o pai era grego. Então, quando Paulo está exortando Timóteo a permanecer naquilo que ele havia aprendido, ele está dizendo para que ele se lembre das coisas que ele aprendeu desde criança, da Sagrada Escritura. Ele aprendeu a fé com sua mãe e com sua avó, como nós podemos ver lá no comecinho da carta, no capítulo 1, versículo 5, onde Paulo diz que a fé não fingida de Timóteo esteve antes em sua mãe e avó. Foi das suas progenitoras, digamos assim, que Timóteo aprendeu. E não apenas isso. Timóteo também aprendeu as sagradas letras do próprio apóstolo Paulo. Paulo aqui está apelando para a sua autoridade apostólica. Ele está dizendo mais ou menos assim para Timóteo: olha, você já viu a fé da sua mãe, você já viu a fé da sua avó. Elas são pessoas confiáveis, elas são pessoas crentes e que devem ser ouvidas. E o que elas te ensinaram? Ensinaram as Sagradas Escrituras. E além disso, Timóteo, você aprendeu de mim. Quem é Paulo? Paulo é o apóstolo de Cristo. Paulo é aquele que detém o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo deveria deduzir dessas duas informações o seguinte: era uma obrigação dele permanecer no que ele havia aprendido e sobre aquilo que ele havia sido instruído, porque em última instância, quem o ensinou, ou quem era a fonte do seu conhecimento, não era apenas Paulo e apenas sua avó e sua mãe, mas era o próprio Deus. Qual é a fonte de autoridade do ensino de Paulo? É Deus. Qual é a fonte de autoridade do ensino da mãe e da avó de Timóteo? É a Sagrada Escritura, que vem de Deus. Paulo está insistindo com seu filho na fé. Olha, você quer permanecer? Lembra do que você aprendeu. Lembra da Sagrada Escritura. Lembra de onde veio isso aí que você sabe desde pequenininho. Lembra que é de Deus, não é de homem. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção a ti, que é o fato que realmente Timóteo tinha do que se lembrar, porque ele aprendeu. Ele aprendeu. A pergunta que eu faço é, meus irmãos, o que nós temos aprendido, e principalmente no nosso contexto familiar, o que nós temos ensinado? O que nós temos ensinado? Infelizmente, meus irmãos, nós temos, nos dias atuais, uma mentalidade extremamente consumista quando se diz respeito à igreja. Não é tão incomum assim nós, na prática, vermos pais que acham que a obrigação de ensinar os seus filhos na Sagrada Escritura é da igreja. Então, o que eles fazem? Eles passam a semana vivendo tranquilamente, sem se preocupar com nada. E aí, no domingo de manhã, eles levam a criança à EBD e pronto. Todos os problemas de fé que essa criança pode ter, tudo que ela precisa aprender, foi dado. Mas durante a semana
não ensinam seus filhos na Escritura, não gastam tempo instruindo, corrigindo, não gastam tempo fazendo isso. Eu receio, meus irmãos, que muitas das nossas crianças no meio evangélico, quando crescerem, talvez nunca consigam cumprir o que Paulo está dizendo aqui, por um simples motivo. Paulo está dizendo a Timóteo, lembra-te, permanece naquilo que você aprendeu. Mas é bem possível que muitas das nossas crianças cresçam e se perguntem se alguém der essa ordem. Do que está falando? Eu não aprendi nada. É possível. É bem possível. Nós temos a tendência de criar os nossos filhos e de instruir o nosso cônjuge e viver a nossa vida familiar bem à parte das Escrituras, sem se preocupar muito com isso. Mas qual é o problema? É que nenhum de nós é neutro. Se não é a Escritura que está sendo ensinada, se não é da Escritura que nós temos aprendido para viver em família e em comunidade de fé também, alguma outra coisa está adentrando o nosso coração, está doutrinando a nossa mente e, consequentemente, também está sendo ensinado aos nossos filhos, ao nosso cônjuge e ao nosso próprio coração enganoso. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Então a pergunta é, mais uma vez, o que nós temos aprendido e o que nós temos ensinado? É possível que você trate o seu casamento como qualquer ímpio trata. É bem possível. É possível que você crie os seus filhos com ideologias e psicologias do mundo que não tem nada a ver com a Escritura. É bem provável. A não ser que você aprenda e ensine aquilo que o Senhor revela na sua palavra. Timóteo poderia dizer, eu sei o que eu aprendi. Realmente, Paulo, eu estava esquecendo aqui. Mas eu tenho uma base. É por isso, meus irmãos, que lá em Deuteronômio 6, quando o Senhor está falando sobre a lei, Ele dá uma ordem, olha, essa lei precisa estar no coração de vocês. E aí Ele mostra como fazer isso. Você vai falar da lei aos seus filhos, andando pelo caminho, na sua casa, ao deitar, ao levantar. Você vai colocar ela como um sinal na porta até. Mas você vai ensinar essa lei. Você vai inculcar essa lei. Isso nos mostra que nós temos o dever de ensinar. O dever de ensinar a Escritura. E eu digo isso principalmente aos maridos. Você é o cabeça da sua casa. Você é o representante de Cristo para sua esposa e para os seus filhos. O que significa que você também deve exercer a função profética de Cristo. Você é responsável pelo ensino da Escritura na sua casa. O principal responsável. Por isso, meus irmãos, se dediquem. A dica prática é, comecem a ler a Escritura com os seus filhos. Comecem a ter momentos de culto familiar, ensinando como que cultua a Deus. Orem nas refeições. Leiam bons livros de teologia para você aprender a lidar melhor com a Escritura e poder ensinar a sua esposa, ensinar os seus filhos. A esposa, a mesma coisa. Aprenda o que é aplicar a palavra de Deus à criança quando você vai corrigi-la. Aprenda a dar bons conselhos ao seu marido, fundamentado na Escritura. Dedique-se a isso. Pega o breve catecismo. Começa a ensinar as crianças a decorarem aquelas perguntas. Nós temos recursos. Use esses recursos para a glória de Deus. Mas o que não pode acontecer é você achar que você pode viver a sua vida e deixar a sua família aos cuidados apenas da igreja no final de semana e a sua família vai crescer conhecendo a palavra de Deus. Você não pode pensar assim. Timóteo tinha do que se lembrar. E Paulo termina essa parte dizendo o porquê Timóteo deveria permanecer. Por que ele deveria se lembrar do que ele havia aprendido? É porque na Escritura, meus irmãos, é que nós temos aquilo que é necessário para a salvação. É somente na Escritura. Paulo termina o versículo 15 dizendo que as Escrituras, as sagradas letras, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, por que Timóteo deveria permanecer? Porque é na Escritura que ele encontra o que é necessário para ser salvo.
Porque você precisa ensinar a Escritura para sua família, porque a Escritura precisa ser o critério pelo qual você trata as suas relações familiares. É porque se você não apresentar a Escritura Sagrada para os seus, você está tirando Cristo deles. Porque sem a Escritura, sem conhecimento de Cristo, e sem conhecimento de Cristo, sem salvação. Sem salvação. Por causa do pecado, a nossa mente está completamente embotada, está completamente torta. Nós não conseguimos olhar para o mundo e conhecer verdadeiramente a Deus. E com certeza, pior ainda, nós não conseguimos chegar à seguinte conclusão: eu preciso de um Redentor. E Deus poderia ter deixado a humanidade inteira na ignorância depois do pecado. Ele poderia fazer isso e continuaria sendo Deus justo e poderoso. Mas Ele não fez. Ele quis se revelar, Ele quis registrar a vinda do Messias, a obra redentora de Cristo, para que nós, o povo eleito dele, tivéssemos vida, conhecendo a mensagem do Evangelho, conhecendo a Sagrada Escritura. É na Escritura que nós temos o conhecimento salvífico de Cristo Jesus. É por isso que ela é tão importante, é por isso que você precisa ensinar aos seus filhos, é por isso que você precisa andar pelo caminho falando sobre a Escritura. É porque na Escritura, no Evangelho, nós temos a face de Cristo revelada. Não é qualquer coisa. Mas a contrapartida também é válida. Sem Escritura, sem Cristo. Sem Cristo, sem salvação. Vocês já viram algum filme, ou até mesmo já tiveram a oportunidade de fazer isso, onde tem um mergulhador? Ele vai então a algum lugar mais profundo, seja para fazer o que for. Ele começa a mergulhar. Depois de algum tempo, obviamente, ele vai precisar de oxigênio. É por isso então que nós vemos nos filmes, e até mesmo se alguém já mergulhou deve ter usado, aqueles tanques de oxigênio, que tem um fiozinho assim, ou um tubo, que traz o oxigênio para a pessoa, quando estiver mergulhando, conseguir respirar. O que acontece se a pessoa mergulhar fundo sem aquele tanque? Ou se aquele tanque der problema? Ou se o caninho que leva o oxigênio for cortado? A pessoa não tem fôlego. Ela perde o acesso ao oxigênio. E ela morre. Afogada. Meus irmãos, Cristo é o nosso oxigênio. Jesus Cristo é a nossa vida. Jesus Cristo é a nossa vida. E em meio ao mar turbulento que é este mundo, em meio às pressões que nós sofremos todos os dias para ceder, é somente a Escritura, que é esse equipamento que pode nos trazer o oxigênio para resistirmos. É somente a Escritura. Muitas vezes nós perguntamos por que os nossos jovens, quando vão para a universidade, apostatam. A resposta mais imediata é: eles nunca foram crentes de fato. E é verdade, nunca foram. Mas talvez haja uma segunda razão para isso. Eles nunca foram crentes de fato porque nunca foram apresentados verdadeiramente ao Evangelho. Eles podem ter crescido na igreja, mas nunca tiveram acesso ao Evangelho, à Escritura. Eventos são coisas boas. Eventos são coisas que unem a igreja. Mas uma igreja fundamentada apenas nisso nunca vai avançar. Se uma igreja não dá Bíblia, teologia boa, teologia viva, para os seus membros, o que ela está fazendo? Cortando o tubo de oxigênio. Cortando o acesso das pessoas a Cristo, à vida. Paulo então está dizendo a Timóteo para ele permanecer na Escritura, porque na Escritura ele tem Cristo. Meu irmão, minha irmã, ensine a sua família para que eles tenham acesso a Cristo. Ensine o seu próprio coração sobre a Escritura. Deseje a Escritura, porque se você não encontrar salvação, Cristo Jesus, na Escritura você não encontrará em nenhum outro lugar. Não negligencie a Escritura, porque você pode estar correndo o risco de se condenar e condenar os seus, por tirar deles o acesso ao oxigênio, nesse mundo, nesse mar agitado no qual nós vivemos. Por isso, permaneça na Sagrada Escritura, pois ela te torna sábio para a salvação. E em segundo lugar, pois ela te torna
apto para a santidade. Apto para a santidade. Existem alguns textos, meus irmãos, que dá um pouquinho de medo de pregar. Esse versículo 16 de 2 Timóteo é um dos textos mais grandiosos da Escritura. Porque Paulo fala sobre o caráter da Escritura de um jeito tão único, que essa expressão nem aparece em nenhum outro lugar do texto bíblico. Ele diz no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus. Essa expressão inspirada por Deus significa literalmente soprada por Deus. Soprada. O que Paulo está dizendo, e é óbvio que aqui ele fala de escritura com o referente que ele tinha como escritura, o Antigo Testamento. Mas é óbvio também que esse texto se aplica a todo o Novo Testamento, porque o Novo Testamento também é chamado de escritura. Pedro vai dizer que muitos deturpam a palavra de Deus e deturpam também as cartas de Paulo, como também as demais escrituras. O Novo Testamento é escritura tanto quanto o Antigo Testamento. E Paulo está nos dizendo que todo este livro que nós temos aqui foi literalmente soprado por Deus no espírito humano. Significa, meu irmão, que cada autor da Escritura estava sendo poderosamente influenciado pelo Espírito Santo. E ele escreveu apenas, e tão somente apenas, o que o Espírito Santo queria falar à sua igreja. Significa que não existe uma parte da Escritura que seja menos palavra de Deus, ou mais palavra de Deus. Tudo o que está registrado aqui foi registrado para que nós tenhamos vida, para que nós ouçamos a voz de Deus, e é igualmente autoritativo. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus em sua totalidade. A Bíblia não se torna a palavra de Deus quando ela faz sentido para você. Você entendendo a Bíblia ou não, você cumprindo a Bíblia ou não, você crendo na Bíblia ou não, ela é Deus falando. Ela não se torna voz de Deus quando ela está sendo pregada. Ela é a voz de Deus em si mesma. Sempre. É isso que Paulo está dizendo. É esse o fundamento do motivo porque Timóteo deveria permanecer. É por causa do caráter da Escritura. A Escritura é Deus soprando as suas palavras para que o seu povo entenda. Cristo Jesus disse que os seus discípulos, as suas ovelhas, ouvem a sua voz, seguem, certo? Aqui está a voz. Aqui está a voz. O Salmo diz que a voz do Senhor é poderosa, fende o Líbano, faz tremer o deserto. Está aqui. É isso aqui que é poderoso para tremer o deserto. Meus irmãos, é difícil expressar o que é isso. Um livro escrito durante centenas de anos. É Deus falando. Literalmente, Deus falando. Literalmente. E o quão privilegiados nós somos por ter o sopro de Deus ao alcance da nossa mão. Pense o seguinte, você recebe no seu aniversário, eu ia dizer uma carta, mas eu acho que eu mesmo nunca recebi uma carta na vida, eu não tenho idade para isso. Mas imagine que no seu aniversário você recebe uma gravação, um vídeo de uma pessoa que você admira muito. Não sei, talvez uma celebridade, talvez um rei, não sei. Mas você recebe uma mensagem de uma pessoa que você admira, uma pessoa importante. O quão especial você se sentiria? O quão alegre você se sentiria? O quão privilegiado você se sentiria nesse dia? Bastante.
Meus irmãos, o que é a Escritura? É literalmente a mensagem do Deus eterno, que chama a si mesmo de própria sabedoria, o que fundou o mundo inteiro, o que lançou os pilares da terra, o que conhece tudo o que era, tudo o que é e tudo o que há de vir. A Escritura é literalmente a mensagem desse Deus para o seu povo, para a sua noiva, para você, meu irmão. Tem um vídeo, uma pregação do reverendo John Piper que eu gosto muito. Inclusive, eu até mandei lá no grupo da UMP hoje de manhã, porque o assunto da EBD da nossa sala foi justamente sobre a Escritura. Que ele diz assim: Deus escreveu um livro. É uma realidade tremenda. Deus escreveu um livro para você. Deus escreveu um livro para você. Você não está recebendo uma mensagem de aniversário de alguém que você gosta muito. Você não está recebendo uma honra do Estado, de um rei. Não é nada disso. É muito maior do que isso. Você está recebendo uma mensagem direta do próprio Deus. Do próprio Deus. Mas, meus irmãos, que grande pecado é o fato de nós não nos alegrarmos como deveríamos por causa disso. Deus escreveu um livro para nós. Nós temos a cara de pau de deixar esse livro empoeirando na estante. E por ser a Bíblia inspirada, por ser a Bíblia este livro escrito, é que ela é útil. E Paulo aqui dá 4 utilidades para essa escritura. Ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção e para a educação na justiça. Paulo está fazendo aqui uma resposta ou uma solução, na verdade, para os problemas de Timóteo. Quais eram os problemas de Timóteo? Tinha pessoa ali na igreja que estava ensinando coisa errada e estava praticando coisas erradas e levando outros também a práticas indevidas. Paulo então diz que a Escritura é a solução, tanto para as doutrinas equivocadas quanto para a prática equivocada. E ele faz isso justamente nesses 4 substantivos que ele usa aí. Metade se refere à doutrina e metade se refere à prática. Então, quando Paulo fala assim, que a Escritura é útil para o ensino, é o ensino do quê? Da doutrina correta. Quando ele fala que a Escritura é útil para a instrução na justiça, o que ele está falando? É para te instruir a viver de forma apropriada. Em contrapartida, quando ele diz que a Escritura é útil para a repreensão, repreensão do quê? Dos erros doutrinários que aquelas pessoas estavam ensinando na igreja de Éfeso. Quando ele diz que a Escritura é útil para a correção, é correção do quê? Das práticas erradas que estavam sendo feitas e ensinadas também. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: a Escritura é suficiente para te ensinar e corrigir as coisas que você entendeu errado. Mas ela também está interessada em ensinar o caminho da prática correta e corrigir aquilo que você está fazendo de errado. Meus irmãos, a Escritura está interessada em moldar a forma como nós pensamos e nos comportamos. A Escritura é o meio pelo qual Deus retifica a nossa maneira de entender as coisas e a nossa maneira de fazer as coisas. É somente a Escritura que faz isso. Ela não apenas ensina a doutrina correta, ela refuta o erro. Ela não apenas ensina a forma como nós devemos viver, ela também repreende quando nós nos desviamos disso. Por isso, é que a maneira como você pensa e a maneira como você vive devem ser uma maneira bíblica. Bíblica. O grande problema que nós enfrentamos em nossas famílias, via de regra, é que nós encaramos os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, não de acordo com mentalidade bíblica. Nós não agimos de forma a refletir os valores da Escritura dentro de casa.
Então isso se reflete na igreja, isso se reflete na sociedade. A Escritura está aqui para corrigir isso, para nos ensinar o caminho certo. A pergunta que eu faço a você é: a sua maneira de pensar e de viver tem demonstrado que a Escritura já foi útil para você? Paulo está dizendo claramente, a Escritura é útil, mas ela já foi útil no seu coração? O grande missionário George Whitefield foi um missionário inglês. Certa vez ele foi visitar a casa de um outro missionário e teólogo muito famoso também, chamado Jonathan Edwards. E ele passou um dia lá. Whitefield era solteiro. Jonathan Edwards, casado, com vários filhos. Ele passa aquele período ali, então ele vai embora e ele escreve no seu diário que depois daquela visita a Jonathan Edwards e a sua família, ele começou a orar para que Deus lhe desse uma esposa piedosa e filhos. Porque quando ele entrou naquele lar, ele viu Cristo. Na maneira como Edwards dirigiu o culto doméstico, na maneira como a sua esposa criava os seus filhos, na maneira como os seus filhos respeitavam os seus pais, ele viu Cristo. Se alguém for visitar o seu lar, a sua forma de pensar, de encarar a vida, os seus assuntos e a sua forma de agir, também vão fazer com que as pessoas desejem ter uma família segundo a Escritura? Ou elas vão sair de lá pensando, se isso é ser crente, melhor não, né? A Escritura é útil. E ela precisa ser útil para você. Ela precisa ferir o seu coração até que você ame ao Senhor. E ela faz isso com um grande propósito. O versículo 17 termina com um a fim. Ou seja, com o propósito de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual que é o propósito da Escritura ser tão útil? Qual que é o propósito da Escritura pegar aquilo que você pensa de errado sobre a vida e sobre você mesmo e falar, ó, isso aqui não está muito bom. É assim que você tem que pensar. Qual que é o propósito da Escritura pegar o seu comportamento pecaminoso e dizer, você está pecando nisso, a maneira certa de você viver de forma justa é esta. Para que ela faz isso? É para te equipar. É para te tornar apto para toda boa obra. A palavra perfeito aqui tem justamente a ideia de competente, capaz. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que a Escritura ela é inspirada, ela faz tudo isso para que o homem de Deus seja capacitado e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que ele está ensinando para Timóteo é que ele deveria permanecer na Escritura, porque na Escritura ele encontra o que ele precisa saber para a salvação, mas não apenas para a salvação, porque a salvação é o começo apenas da vida eterna. Ele também encontra tudo o que ele precisa para viver em santidade. Santidade. É a evidência de que a Escritura já fez algum sentido para você, é que ela aos poucos vai te moldando. E vai te transformando em alguém mais parecido com Jesus Cristo. Se nós fôssemos muito parecidos com Jesus Cristo, os problemas familiares começariam a desaparecer. A educação dos nossos filhos seria diferente. A forma como nós tratamos as nossas esposas seria diferente, porque nós olharíamos para Cristo e falaríamos, eu preciso melhorar bastante. Mas o que a gente faz normalmente? Eu estou melhor do que a maioria, né? Eu não traio minha esposa, eu não bato nela, eu não minto para ela, estou bem. Só que seu padrão é Cristo. Só que você nunca vai perceber isso, a não ser que a Escritura comece a te educar, comece a te ensinar. As esposas, a mesma coisa. Eu respeito meu marido, é bem tranquilo, mas seu padrão é a submissão da igreja. Só que você nunca vai entender o que é isso, até que a Escritura seja que domine o seu coração. Paulo está dizendo que a Escritura é o bastante para santificar a igreja e para santificar a sua família também. Você não precisa ter medo de ter uma família em um mundo tão corrompido como o nosso. O mundo sempre foi corrompido. Você não precisa ter medo de se casar
Você não precisa ter medo de que seus filhos vão se desviar. Pode ser que eles se desviem de fato. Mas entenda que a Escritura tem tudo o que você precisa para ensiná-los na justiça. Os filhos da promessa recebem bênçãos impressionantes. Eles têm acesso à Bíblia desde pequeno, desde que você cumpra o seu papel. Mas para cumprir o seu papel, primeiro, o seu coração precisa ser dominado por essa Escritura. O que é a vida cristã, meus irmãos? Eu gosto de comparar a um grande quadro que o Senhor está pintando. Ou uma grande escultura que Deus está fazendo. Na sua vida, no seu coração, na sua família, na nossa comunidade, na nossa igreja. A vida cristã é isso, é uma obra maravilhosa que Deus está idealizando e colocando em prática durante toda a nossa história. Mas se a vida cristã é um grande quadro belo que o Senhor está pintando, meus irmãos, a Escritura é o pincel. E precisa ser. Sem a Escritura, você vai ter as cores erradas, o tom errado, as formas erradas, e a sua família vai ser deformada por causa disso. O seu coração vai ser deformado por causa disso. Você precisa da Escritura. É o meio pelo qual o Senhor vai lapidando, pedacinho por pedacinho, do nosso coração pecador. Ela nos habilita para a salvação e para a santidade. Ela habilita a nossa família para receber Cristo e para viver com Cristo nesse mundo mau. É a Escritura. É a Escritura. É por isso que na oração sacerdotal, Jesus Cristo clama ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a verdade de Deus que vai transformar o seu coração. É a verdade de Deus que vai transformar a sua família. É a verdade de Deus que pode fazer com que a igreja avance. Sem Escritura, sem Cristo, sem vida também sem santidade. E sua família estará fadada ao fracasso. E para encerrar, para concluir, eu quero lembrar qual foi a resposta de Lutero na dieta de Worms. Estava lá ele, pressionado, você precisa retratar-se, abrir mão de tudo que você escreveu, você precisa ceder. Qual a resposta de Lutero? Eu não posso, porque a minha consciência, a minha mente está cativa à Escritura. Como permanecer, como criar os nossos filhos, como ter um casamento abençoado nesse mundo perdido, como não ser infectado pelo mundo, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Como? Permaneça na Escritura, tenha a sua mente cativa à palavra viva, poderosa, santa de Deus. Até, meus irmãos, que nós possamos dizer junto com o salmista que a palavra de Deus é como mel no nosso paladar, é doce como mel e como destilar dos favos. Qual é o maior texto? Qual é o maior salmo da Escritura? É o Salmo 119. E o que ele faz? Ele exalta a maravilhosa palavra de Deus. Até, meus irmãos, que a Bíblia seja a nossa real regra de fé e prática. Até que, como diziam sobre John Bunyan, se cortarem a nossa veia, não saia sangue, saia a Bíblia. A Escritura precisa ser isso na nossa vida. Permaneça na Escritura. Cativo à Escritura. Pense biblicamente, viva biblicamente, creia na Escritura, ensine a Escritura. Permaneça nas Sagradas Escrituras, para a honra e glória do nosso Deus. É só assim que nós viveremos adequadamente neste mundo. Que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele nos faça amar a palavra dEle, que Ele nos fira com a sua palavra e nós passemos a amá-lo. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor. Eliezer vai nos conduzir a Deus em oração. Hoje pela manhã, quem estava na EBD, Deus falou conosco sobre o lugar que a palavra de Deus tem na igreja. Pensamos nos nossos lares, nossos adolescentes, os nossos jovens, o quanto a Escritura rege os nossos relacionamentos. E Deus, sabendo que você não estava aqui de manhã, que fugiu da EBD por causa do frio, falou-nos a mesma coisa agora. E nós precisamos
Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando conosco. Vamos orar. Oremos, meus irmãos. Pai maravilhoso, Deus todo-poderoso, nós agradecemos a Ti pela Tua sagrada Escritura. Agradecemos a Ti porque o Senhor, de forma benevolente, sem que ninguém te obrigasse a isso, porque ninguém pode mover a Tua vontade, o Senhor, ó Deus, quis se revelar a nós pela Tua sagrada Escritura. Bendizemos a Ti porque o Senhor não nos deixou na ignorância. Bendizemos a Ti porque o Senhor nos deu o conhecimento salvífico de Jesus Cristo, no qual nós podemos obter a vida eterna pela fé nas Sagradas Escrituras. Bendizemos ao Senhor pelo processo de inspiração, como o Senhor preservou o texto bíblico, como o Senhor dirigiu cada profecia, como o Senhor apontou em todos os textos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendizemos a Ti, ó Deus, porque por meio da Tua palavra, este povo está aqui. É somente por causa disso que nós temos fé. É somente por causa da Tua graça, revelada pelo Teu Santo Espírito na Sagrada Escritura, que nós temos vida e vida eterna. Amém. Agora, ó Deus, suplicamos a Ti, que a Tua palavra realmente seja a nossa regra de fé e prática, em cada um dos nossos relacionamentos. Que o nosso coração seja regido pela Tua palavra. Que nós pensemos de maneira não mundana, não segundo a sabedoria dos homens, a sabedoria do mundo e a astúcia de Satanás, mas segundo os Teus pensamentos. Que nós vivamos de maneira adequada, que antes de tomarmos as nossas decisões, nós consultemos a Tua palavra, que nós não cedamos, ó Deus, às pressões deste mundo, a falsos mestres que têm dito, ó Deus, que a Tua palavra não é mais inspirada, a falsos profetas que têm descredibilizado ou tentado descredibilizar a Sagrada Escritura. Não nos permita ceder, mas fortalece a nossa fé. Que os nossos filhos sejam criados no caminho do Senhor. Que nós ensinemos as nossas esposas, que nós aconselhemos uns aos outros, baseado unicamente na Tua palavra. Nos dá amor pelo Teu sagrado livro, ó Deus. Que nessa semana, pela Tua graça, nós meditemos na Tua palavra. Nós sejamos instruídos por Ti e vivamos, ó Deus. Que de fato sejamos o povo da Bíblia, o povo da Tua palavra. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Amém. E perdoa-nos por todas as vezes que temos sido completamente displicentes para a Tua palavra. Dá-nos ouvido para escutar e coração para amar-Te. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e que o amor de Deus o nosso Pai, e que a santa comunhão, que as santas consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.